Senhoras e senhores, queridos irmãos seguidores da TV Tonhão, atendendo a várias solicitações, decidimos fazer essa live hoje aqui no Centro Espírita Virtual para falar um pouco de Maria, a mãe de Jesus. Como já disse, alguns irmãos enviaram pedidos ao nosso PV para que falássemos um pouco mais, para que eles pudessem entender um pouco mais qual a verdadeira missão de Maria, a mãe de Jesus. E aproveitamos para aproveitar a leitura desse texto para dedicar como ação de graças para o nosso amigo Amauri, que faz aniversário nessa data, nosso querido irmão, lá dos grupos de mediunidade e de desenvolvimento da mediunidade da Casa do Caminho Icoaraci. Vamos ao texto. A difícil missão da Mãe de Jesus. Escrever sobre Maria de Nazaré é sempre uma tarefa muito complexa e que demanda muito atenção, pois deve ser realizada com muita responsabilidade e respeito. Bem longe de querer acirrar as disputas humanas ao redor de Maria, no sentido de a que ponto honrá-la ou não, expressaremos aqui a nossa modesta opinião. Maria de Nazaré é personalidade sublimada, conforme Emmanuel no livro A Caminho da Luz, psicografado por Chico Xavier. Escolhida para desempenhar a missão complexa e desafiadora de ser a mãe do Messias, Jesus Cristo, em sua encarnação missionária. Diz Emmanuel que, chegado o tempo previsto para a vinda do Cristo, as entidades angélicas do sistema solar movimentaram-se nas proximidades da Terra, adotando providências de vasta e generosa importância que foram levadas a efeito naquele momento. Escolhem-se os instrutores e precursores imediatos, os auxiliares divinos. Assim, num trabalho planejado e de grande relevância no mundo espiritual, processou-se a escolha daqueles espíritos que auxiliariam Jesus em sua missão de libertação pelo amor por excelência. Todos esses colaboradores do Cristo prontificaram-se a exercer sua missão, cada qual conforme as determinações do alto e do planejamento realizado, cabendo ao espírito amigo e meigo que assumir entre nós a identidade de Maria de Nazaré, a tarefa magnânima, porém muito complexa, de ser mãe de Jesus. E que estaria conduzindo os passos do Messias, até que ele pudesse, pessoalmente, conduzir toda a humanidade nas veredas do amor, do qual foi o principal agente e um exemplo incontestável. Assim, a missão de Maria começa, portanto, no plano espiritual, quando aceita fazer parte da equipe de Jesus. Vários anos depois, Maria de Nazaré, encontrando-se com a idade aproximada entre 14 e 16 anos, em certa tarde, sentindo-se a aragem do crepúsculo próximo, estava absorta, concluindo suas tarefas diárias e elevava a Deus suas orações de agradecimento pela vida, pela família composta por seu pai Joaquim e sua mãe Ana.
Nesse momento de total ligação espiritual com Deus, ela percebe a presença de uma luz intensa que aureolava um ser que pairava à sua frente, mas parecendo uma estrela que caíra do céu e se transformara em figura humana. Era Gabriel, espírito angélico da equipe direta de Jesus, que vinha lhe trazer a notícia maravilhosa do nascimento do Messias, anunciando que ela tinha sido escolhida para receber em seu ventre o Mestre da Luz, que vinha com o propósito de modificar a paisagem espiritual do planeta por meio da semeadura dos ensinos evangélicos no coração humano. Gabriel saúda Maria dizendo: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Encontrastes graça junto a Deus, e eis que conceberás no teu seio e darás luz a um filho, e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Isso encontramos em Lucas, capítulo 1, versículos de 28 a 33. Diante daquela inusitada notícia, Maria ficou intrigada quanto à saudação que ela recebera. Cheia de graça, o que queria aquele emissário divino dizer com tais palavras? Estar pleno de graça de Deus queria dizer que Maria, como um espírito purificado, já estava com Deus e que, portanto, teria todas as condições para, no decorrer da sua vida, demonstrar toda a sua fortaleza moral e fé inabalável nos desígnios supremos. Sua disposição para cumprir a vontade de Deus era tal que simplesmente, com coragem e confiança na providência divina, responde ao anjo com as emblemáticas palavras que lhe caracterizariam por toda a sua vida. Eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Que ficou registrado no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 38. Em nossa modesta condição de espíritos ainda imperfeitos, temos enorme dificuldade para entender a missão de Maria de Nazaré. Ela não pede maiores explicações, não exige saber quais serão as consequências e nem mesmo o que irá ganhar por assumir tal e tão delicada tarefa. Ela simplesmente aceita o cargo, logicamente expressando todo o seu cabedal de espírito sublimado, assumindo uma das missões mais difíceis já desempenhada nesse nosso mundo terráqueo. Educar um filho é sempre uma missão, conforme o descrito na questão 582 de O Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec. Como sendo uma missão, portanto, terá o missionário que assumir as responsabilidades de sua ação junto àquela criança que Deus colocou em suas mãos, recolhendo as consequências advindas de sua execução. Dessa forma, nós podemos imaginar, mesmo que parcamente, o nível da responsabilidade assumido pelos pais de Jesus, em especial por Maria de Nazaré.
que se dedicou com amor, carinho, compreensão e renúncia para aquele filho que lhe vinha dos mais altos planos da vida e que desempenharia espinhosa e árdua missão entre os homens. Para entendermos um pouco melhor a missão de Maria, vamos por um momento, sem querer nos comparar, pensar em nossas famílias. Na condição de pais, pretendemos constantemente buscar o melhor para os nossos filhos, preocupando-nos com o seu bem-estar. Sofremos diante de suas dores e nos alegramos com as suas alegrias. Isso é natural, pois a maioria dos pais e mães encarnados que desejam estar ao lado de sua prole para que possam sentir-se amparadas em suas caminhadas. Agora, imaginemos dentro de nossa condição limitada, como se sentiu Maria ao perceber que seu filho muito amado sendo rejeitado e mortificado pela ignorância humana. E ela nada podia fazer para impedir o sofrimento daquele que lhe encantara os dias com a luz de suas palavras e de seus sorrisos. De qualquer forma, precisamos entender que quando Maria afirmou: "Eu sou a serva do Senhor", ela realmente queria dizer isso, ou seja, que compreendia que sua vida seria marcada pela renúncia e pela prática do amor incondicional. Maria de Nazaré, respaldada por sua posição espiritual superior, aceitava aqueles fatos dolorosos e tristes, que lhe causavam pesar profundo, como parte da missão que assumira diante de Deus. E alicerçada pela própria fé inabalável, sofreu, mas sem revoltar-se, preocupando-se mais em buscar o filho amado para ofertar-lhe sua presença amorosa, tentando amenizar as dores e os sofrimentos atrozes pelos quais passava. Seu exemplo de fé deve inspirar todos nós ao enfrentarmos as dificuldades da vida e os obstáculos que se apresentam em nosso caminho com a esperança, fé e coragem. Pois sabemos que não estamos desamparados pela misericórdia infinita, que nos acolhe e nos trata como seus filhos queridos. Que, entretanto, à guisa de proteção, não nos retira as oportunidades de aprendizagem, visando a nossa renovação interior conforme os padrões do amor e da luz, atitudes essas consistentes com o papel paterno. Deus é o primeiro e maior educador de almas. Maria tinha a intuição vivida, embora toldada pelos efeitos provocados pela encarnação da matéria, de que haveria de cumprir os passos de uma estrada árdua, acompanhando o caminhar de seu filho, o querido Jesus de Nazaré. Que desde cedo apresentava condições excepcionais de consciência e clareza de sua missão terrena. Ela havia sido advertida por Simeão, sacerdote no Templo de Jerusalém, quando fora levar Jesus para a apresentação e purificação, conforme as determinações da lei de Moisés, que lhes disse: "É a ti, Maria, uma espada, traspassará a tua alma, para que se revelem os pensamentos íntimos de muitos corações." As preocupações de mãe sempre pesaram em seu coração, estando Jesus ao seu lado, agravando-se quando o mestre partia em suas viagens missionárias no sentido de pregar a palavra de Deus.
A ausência de notícia torturava-a, embora nunca esmorecesse em sua fé. Esse é um fato comum a todas aquelas que assumem a função de mãe e se preocupam com os filhos, desejando vê-los bem, em paz e felizes. No entanto, é preciso compreender que cada espírito tem a sua trajetória e necessidades individuais que não há como afastar ou eliminar os obstáculos do caminho dos próprios filhos. Pois isso é uma tarefa individual e que, por mais que os amemos, às vezes, muito pouco ou quase nada podemos fazer por eles. Restando-nos oferecer preces a Deus para que possam ser iluminados e protegidos, e que escolham os caminhos consoante as práticas evangélicas. Também como qualquer mãe humana, quando Jesus retornava a Nazaré, depois de suas caminhadas pelas redondezas das cidades mais distantes, ela ficava feliz por estar de novo ao lado do filho amado. Embora a consciência lhe advertisse que aquele homem nada comum trazia uma palavra que contestava os que dominavam o cenário político e social de então, e que isso lhe renderia sérias consequências. Certamente, a profecia de Simeão, mencionada anteriormente, de que aquele menino fora posto no mundo para a queda e soerguimento de muitos em Israel e para ser um sinal contestado, e que uma espada traspassaria seu coração materno, permanecerá em sua alma como um alerta constante. A raiva, a inveja, o rancor, o medo de perder posições de vantagem material fizeram com que os principais templos de Jerusalém e do poder romano levassem a cabo uma história de amor e doação tão compreendida, retribuindo com sofrimento e dor toda a dedicação e esforço despendido pelo Mestre Jesus. Esse fato foi de tal envergadura para todos nós que até hoje trazemos na memória como o maior momento de insanidade do espírito humano. Após o retorno do Mestre aos planos de luz e do amor, Maria vai para Éfeso, levada pelo apóstolo João Evangelista, para viver naquela cidade em uma casa humilde, onde ela poderia cuidar melhor dela, consoante o pedido do Mestre ainda na cruz. Mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Passam diversos anos atendendo aos desamparados da sorte, que lhes vinham buscar as bênçãos e o amparo materno. A esses que lhe chegavam de todas as regiões, estendia a ela os braços amorosos com o intuito de acolhê-los e ampará-los. No plano espiritual, Maria continua cuidando de nós, e especialmente aos que, por decisão própria, resolveram abreviar a própria vida pelas vias do suicídio. Maria de Nazaré, com sua fraternidade composta de espírito de elevada hierarquia, recebem, amparam e encaminham esses nossos irmãos que se deixaram levar mais pela dúvida e desesperança do que pela fé em Deus, demonstrando assim que não há ninguém desamparado e que seu amor de mãe nos acompanha a todos. Assim é justo e certo que quando estamos diante de situações aflitivas, recorramos ao amor materno de Maria, que jamais nos negará o consolo e o amparo. Que o exemplo de Maria de Nazaré, ao lado de Jesus, seja sempre resignada e submissa à vontade de Deus, possa nos inspirar para termos coragem diante das situações difíceis que enfrentamos, dar-nos
a coragem e a fortaleza necessária para caminharmos em direção à luz da perfeição. Então, essa era a nossa reflexão para hoje. Agradecemos pela atenção dispensada e até a próxima oportunidade. Bom dia.